Boa tarde, meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu subo aqui nessa tribuna, no dia de hoje, para falar sobre uma situação que muito preocupou a mim. E eu tenho certeza que há centenas ou milhares de servidores e servidoras da cidade de São Paulo. Queria dizer para os senhores vereadores que não é de hoje uma luta muito dura que os servidores e servidoras têm travado para ter a garantia de um horário de trabalho adaptado aos que cuidam de pessoas com deficiência. A gente sabe, para um professor, para uma professora, para o servidor da saúde, para qualquer servidor que precisa, que é o cuidador de um filho com deficiência, de um esposo com deficiência, a gente conseguir adaptar o horário de trabalho é fundamental. Essa é uma luta antiga. Nós tivemos um projeto de lei, o nosso mandato estabeleceu aqui na Câmara Municipal para ter o horário adaptado aos servidores que são cuidadores de uma pessoa com deficiência. Felizmente, depois de muita luta, depois de muita batalha, ontem, finalmente, saiu o decreto da Prefeitura sobre o horário adaptado, decreto número 62835. Mas qual foi a nossa surpresa? Ao olhar para o decreto e ver que a Prefeitura está estabelecendo perda de vencimento, perda de salário para servidor que precisar de horário alterado por conta de familiar com deficiência. O prefeito, Ricardo Nunes, com um caixa de 37 bilhões, um caixa multibilionário, está colocando perda salarial, perda do Vale Alimentação, que é uma parte importante do salário, uma parte importante dos vencimentos para os servidores que tiverem jornada reduzida por conta do cuidado ao familiar com deficiência. Isso é de uma violência que eu não consigo nem pôr em palavras. Uma pessoa que cuida de um familiar com deficiência e tem o seu horário adaptado por conta disso, uma redução seja de 10% da carga horária, de 20%, de 30%, muitas vezes 50% a depender do grau de deficiência da pessoa que está sendo cuidada. Essa pessoa não pode ter perda dos vencimentos. É uma questão de direito adquirido, então existe um problema do ponto de vista jurídico com esse projeto do prefeito, com esse decreto, e é uma questão de humanidade. Se você cuida de uma pessoa com deficiência, se você é o único cuidador, que é o caso de quem se enquadra aqui nesse decreto, é evidente que você precisa, na verdade, de mais auxílio financeiro. O fundamental é que você consiga ter mais possibilidade de garantir o cuidado daquela pessoa que é portador de deficiência, uma pessoa que tem deficiência. Então, o que o prefeito Ricardo Nunes faz é desumano. É desumano fazer um tipo de perda salarial e falta, a perda do Vale Alimentação é perda salarial para uma pessoa, para um funcionário público que vai cuidar do seu familiar com deficiência. Eu queria deixar aqui o meu repúdio a esse decreto. O nosso mandato já está estudando as medidas jurídicas para conseguir reverter, seja um PDL, seja num diálogo direto com a prefeitura, porque é inaceitável e é vergonhoso. Uma prefeitura que está com 37 bilhões em caixa. Querer tirar salário de servidor que tem redução de jornada por conta de cuidado ao familiar com deficiência. Quando eu olhei esse decreto e nós vimos essa mudança, eu fiquei inacreditada. Eu demorei para acreditar. Eu não pude entender como é que uma prefeitura que finalmente, depois de muito tempo, consegue, minimamente garantir o que já é lei federal desde 2016, que é a redução de jornada para quem é o responsável pelo cuidado da pessoa com deficiência, fazer um tipo de barbaridade dessa. Então aqui, queria deixar o meu repúdio. Nosso mandato já está estudando as medidas e minha solidariedade a todos os servidores e servidoras que cuidam de familiares com deficiência. Agora, infelizmente, se depender do Ricardo Nunes, vão ter perda dos seus vencimentos, ainda que tenham mais gastos ao cuidar de um familiar com deficiência.